proteja-se com a armadura de Deus. A verdadeira marca de um apóstolo é a seguinte: quando todos ao seu redor já caíram, ele ainda está de pé. Paulo era um homem assim. Por isso suas palavras tinham tanto peso e poder. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as autoridades e poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Efésios 6:12 e 13. Deus nos forneceu as armas e a proteção de que precisamos para nos engajarmos na batalha espiritual, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Efésios 6:13. Paulo viveu, pregou e levantou igrejas em cidades do Império Romano que eram muito ímpias, cruéis e impuras. A sua adoração de ídolos envolvia imoralidade e pecados sexuais de todos os tipos. Os homens eram motivados por seus desejos de poder, prazeres e lucros. A mente e o corpo eram altamente considerados, mas o espírito do homem recebia pouca atenção. A atitude daqueles dias, o pensamento da época, era ateia, independente de Deus, ou até mesmo contrária a Deus. Em toda parte, os homens haviam caído diante das potestades e forças malignas do seu mundo cruel. 1. A mente, o nosso campo de batalha espiritual. Então, para que possais resistir no dia mau, e vestida a couraça da justiça, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Efésios 6:13, 14, 16 e 17. As três partes importantes da armadura são a couraça da justiça, o capacete da salvação e o escudo da fé. A nossa mente é o campo de batalha, tanto das forças do bem quanto do mal. É a porta através da qual a revelação e o engano podem entrar em nossa vida. Se não nos revestirmos de toda a armadura de Deus, não seremos capazes de estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Não somos deixados, no entanto, sem nenhuma defesa contra as mentiras e enganos do diabo. O capacete da salvação e a couraça da justiça têm o propósito de nos proteger contra os dardos inflamados da dúvida, do temor, da cobiça, da inveja e de outros pensamentos e sentimentos negativos semelhantes. Os dardos inflamados usados em guerras naqueles dias eram flechas cujas pontas eram untadas com piche e que eram incendiadas para serem atiradas sobre as muralhas e defesas do inimigo. Os telhados de palha pegariam fogo rapidamente e toda a cidade poderia ser destruída pelo fogo. A. Pensamentos, os dardos inflamados de Satanás. Um certo amigo meu, que era dedicado a Deus, estava passando por uma verdadeira batalha com pensamentos impuros. Ele realmente amava o Senhor e queria, acima de tudo, andar em retidão. Geralmente, são pessoas assim que são incomodadas desta maneira. Satanás não é nenhum tolo. Ele aponta os seus dardos inflamados em direção aos que representam uma ameaça ao seu reino. Certo dia, enquanto estava jejuando e orando sobre o seu problema, o Senhor lhe revelou o que estava acontecendo. O diabo atirava um dardo inflamado em sua mente, com a esperança de que o meu amigo tomasse aquele pensamento e o abanasse até que se tornasse uma chama. Podemos fazer isto desenvolvendo a ideia em nossa imaginação, o lugar onde retratamos os nossos pensamentos. Ao recusar-se a fazer isto, Satanás então atirava outro dardo. O revólver dele tem duas balas, ou seja, o dardo da culpa e o da condenação. O dardo inflamado da condenação, a dor da culpa, não é fácil de se apagar, porque achamos que o merecemos. O Senhor mostrou ao meu amigo que ele não deveria sentir-se culpado pelos dardos do diabo, mas que ele era responsável pelo que fazia com eles. Ele não deveria reter-se ou desenvolver aqueles pensamentos, nem tampouco entrar em condenação por causa deles. Qualquer uma destas direções enfraqueceria ou estragaria a sua vida espiritual e o seu tempo. B. A nossa defesa contra os dardos inflamados. O Senhor em seguida mostrou-lhe as defesas que ele tinha no capacete da salvação, no escudo da fé e na espada do Espírito. Pela fé, ele rapidamente traria em cena a presença de Jesus. Senhor, tu viste este pensamento também, não é?
E não vamos permitir que vá nem mais um pouco além deste ponto. Vamos para trás de nós, Satanás. Isto resolveu todo aquele problema bem rapidamente. E resolverá para nós também. Não devemos nos entregar às tentações, nem tampouco à condenação. Não daremos tempo a estes pensamentos e nem nos sentiremos culpados por causa destes dardos. 2. Jesus, o nosso exemplo. Podemos ver estes mesmos princípios na tentação de Jesus. Ele foi tentado, testado e provado em todas as maneiras, exatamente como nós, contudo sem pecado. Hebreus 4:15. Ele é o nosso exemplo. Há muitas lições que podemos aprender com a sua vida. Estudemos juntos esta narrativa. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, uma selvagem e árida região da Judéia. Lá ele passou 40 dias sem comida. No final do seu jejum, ele encontrou-se com o próprio diabo. 3 vezes ele foi tentado a desobedecer a palavra e a vontade do seu Pai Celestial. Do que dependeu Jesus? Em sua humanidade, Jesus tinha que depender das mesmas fontes que nós para vencer o mundo, a carne e o diabo. Ele não dependia dos seus poderes de divindade, natureza divina, porém dependia totalmente, primeiro, do poder do Espírito de Deus, e segundo, do poder da Palavra de Deus. Ele obteve a vitória em todas as ocasiões e foi totalmente triunfante. Jesus deve ter contado a história toda aos seus discípulos. Ele queria que eles, e nós também, soubéssemos como vencermos as nossas batalhas contra o diabo. B. Jesus venceu com a palavra. Não sabemos se as tentações vieram através de palavras ou pensamentos. De qualquer maneira, porém, era a mente de Jesus que Satanás queria alcançar. As palavras eram reais, as tentações eram reais, o diabo era real. Cada ataque poderoso foi contra-atacado por Jesus com 2 palavras pequenas, porém poderosíssimas. Está escrito, Jesus venceu com a palavra, a espada do Espírito. Nós também podemos vencer da mesma maneira. Jesus começou o seu estudo da palavra de Deus, ainda como garoto. Tenho a certeza de que o Espírito Santo o ajudou a esconder esta palavra em seu coração para que ele pudesse ser sempre obediente à vontade do seu Pai. Salmos 119:11. Os estudiosos hebreus do templo maravilharam-se e ficaram estupefatos pela sua sabedoria na palavra quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Eclesiastes 2:46 e 47. Nos anos posteriores, ainda era a palavra de Deus que lhe falava com tamanho poder e autoridade. Uma vez mais, as pessoas ficavam estupefatas e ouviam com grande admiração. Era a palavra de Deus no poder do Espírito que fazia com que os demônios tremessem e fugissem de medo. Eclesiastes 4:32 ao 36. Como é necessário também que nós escondamos a palavra de Deus em nosso coração e mente. Ela se torna um depósito divino através do qual podemos resistir aos poderes das trevas. Que lição importante deveríamos aprender com este episódio da vida terrena do nosso Senhor? 3. A palavra de Deus, a nossa espada espiritual. Há alguns anos atrás, tive o privilégio de aprender com o ministério de um querido irmão. Ele é um querido presbítero e pai no Senhor, agora com 90 e tantos anos de idade. O pai dele era um pregador presbiteriano, que tinha um grande respeito pelas Escrituras. Ele encorajou o filho a ler e a aprender a santa palavra de Deus. Quando ele tinha cerca de 12 anos de idade, ele já havia decorado todas as epístolas de Paulo. Com 20 anos de idade, ele já havia decorado todo o Novo Testamento. Com 40 anos de idade, grandes trechos do Antigo Testamento já haviam sido decorados. Ele fez isto, decorando 5 versículos por dia. Num ano, portanto, ele decorava cerca de 1.800 versículos. O maior livro do Novo Testamento é Lucas, com 1.151 versículos. O Novo Testamento inteiro tem 7.597 versículos e o Antigo Testamento 22.485 versículos. Este irmão causou um grande impacto na minha vida. Ele foi um dos meus professores no Instituto de Treinamento Missionário em que estudei.
Como você já deve estar suspeitando, era exigido de nós também, que decorássemos as Escrituras. Descobri que após o curto período de um ano eu também estava decorando grandes trechos do Novo Testamento. Tal reservatório da verdade torna-se um rico depósito onde o Espírito Santo pode recorrer durante épocas de necessidades ou desafios. É uma forte defesa contra os ataques do inimigo. Jesus nos diz em João 14:26, o Espírito Santo enviará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A. Decore a palavra de Deus. O Espírito Santo faz com que nos lembremos de todas as coisas. Isto indica, é claro, que há um banco de memória onde o Espírito Santo pode recorrer. Para começar, ele não pode fazer com que nos lembremos de algo que nunca aprendemos. Isto deveria nos motivar a um verdadeiro desejo de decorarmos a palavra de Deus. Sei que a ideia de aprendermos trechos das Escrituras, tão grandes assim, pode às vezes desanimar, em vez de nos motivar. Se esta tarefa parecer muito grande, podemos pelo menos começar, lendo a Bíblia toda, uma vez por ano. Isto exige somente a leitura de 5 capítulos por dia. Talvez o Novo Testamento possa ser lido mais vezes. Quanto mais lermos, tanto mais o alicerce ou fundamento da nossa fé é estabelecido em nossa mente. Isto é o que necessitamos quando nos defrontamos com as tentações do diabo. Está escrito, é a nossa melhor defesa. B. Podemos ser vencedores. Muitas pessoas não têm certeza com relação aos seus relacionamentos com Deus, até mesmo a sua salvação. É necessário que estejamos firmemente estabelecidos e firmados em nossa fé através da palavra de Deus. Caso contrário, o inimigo pode fender o nosso capacete e empurrar-nos para fora da nossa fundação ou alicerce. Nossa vida tornar-se-á fraca e instável e seremos alvos fáceis para os dardos do diabo, da dúvida e do temor. Fixemos, portanto, com firmeza em nossas cabeças, o capacete da salvação, seguremos fortemente o nosso escudo da fé e tomemos a espada do Espírito com grande confiança. Temos os nossos pés calçados com o Evangelho da paz de Deus. Portanto, ficaremos firmes e seguros. Podemos enfrentar qualquer ataque do diabo, levantando a espada do Espírito de Deus, que é a sua palavra. Com o grito de batalha está escrito, o inimigo dá a meia volta e foge. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. E eles o venceram a Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho confissão. Apocalipse 12:11. Podemos ser vencedores sempre. D. Guerreiros de oração. Paulo estava muito familiarizado com a natureza desta batalha espiritual. Em 1 Coríntios 15:32, ele nos diz como ele havia combatido contra bestas selvagens em Éfeso. Ele está se referindo aos poderes bestiais dos espíritos malignos e cruéis que se opunham à sua pregação do Evangelho. 1. Os espíritos demoníacos são reais. Já ministramos em mais de 100 nações ao redor do mundo. A maioria dessas nações são países pagãos, ateus. Frequentemente podemos sentir a cobertura de trevas e sentir a presença de poderes malignos. A obra de arte dos templos pagãos retrata criaturas horríveis, feias e bestiais. Representam seres espirituais demoníacos, os quais muitos dos artistas viram de fato. Não são somente os cristãos que têm visões e que podem ver o mundo espiritual. Os que servem o diabo podem ver o mundo espiritual também. Porém, em vez de terem visões do Senhor e dos santos anjos, têm visões de poderes demoníacos e de espíritos malignos. São muito reais, assim como qualquer pessoa que já tenha viajado por estas partes do mundo pode testificar. Os espíritos malignos talvez não se revelem tão prontamente em algumas partes do mundo e são exatamente tão poderosos, mas de uma maneira oculta. Às vezes, podem ser até mais perigosos, uma vez que as pessoas não estão cientes de sua presença. Não temos que sair por aí procurando demônios, porém precisamos estar cientes de que estamos numa batalha espiritual. Desta maneira, estaremos sempre preparados e em guarda. 2. Satanás ataca quando oramos. Num sentido prático,
onde geralmente batalhamos contra o inimigo. Qual é o seu principal ponto de pressão? Certamente, há uma oposição e resistência contra nós, sempre que tentamos avançar com o reino de Deus. O conflito mais intenso vem, creio eu, numa área do ministério em que por anos a fio, não considerei. Refiro-me à batalha para orarmos. Creio que o propósito principal de Efésios 6 do 11 ao 17 é o de nos aprontar e preparar para o versículo 18. Orando sempre com toda a oração e súplica no Espírito. Em outras palavras, quando oramos, somos resistidos mais que nunca por Satanás e sentimos a sua pressão. É aqui que podemos esperar que ele venha nos pressionar e nos atacar e lutar contra nós, mais veementemente. 3. Lembre-se da sua armadura. A oração no Espírito com toda certeza, nos leva ao confronto espiritual com os poderes das trevas. Por esta razão, é importante que não entremos na batalha sem a armadura espiritual e as armas que Deus nos deu. Poderemos sair feridos e derrotados se assim o fizermos. É verdade que sempre nos movemos pela fé e não pelo temor. Porém, a fé precisa ser direcionada àquilo que conhecemos. Deus não quer que sejamos ignorantes sem conhecimento dos ardis maneiras e métodos do diabo. 2 Coríntios 2:11. 4. Há poder na oração. Nos últimos 40 anos, tenho visto as vitórias que Deus pode nos dar através do poder e da autoridade da oração. Isto tem significado a minha própria vida. Há alguns anos atrás, o diabo tentou me enfraquecer e me destruir com cólera. As vacinas que eu havia tomado não me forneceram a proteção necessária. No curso natural da enfermidade, eu poderia esperar a morte dentro de 2 a 4 horas. Coloquei a minha vida e ministério diante do Senhor e entreguei tudo à sua vontade. Eu não estava desistindo de tudo com uma atitude fraca e sem fé, porém estava firmemente confessando que a plena vontade e propósito de Deus fossem feitos. Se esta fosse a minha hora para ser levado ao lar celestial, então eu estava pronto para ir, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Se Deus não tivesse terminado a sua obra em mim, então eu seguiria para ministrar numa outra região. Decidi, firmemente, que não me retrairia, porém tomaria uma firme atitude de fé diante do inimigo. A armadura de Deus seria a minha defesa. Uma vez mais, experimentei o poder da oração e da autoridade dos guerreiros da oração de Deus. O diabo foi derrotado e a minha vida foi poupada. Vocês podem ver porque para mim, a oração significa mais do que um simples tema de pregação. Ela é de fato a minha própria vida. Venha, querido guerreiro de oração. Vista a armadura, tome a sua espada e derrote o inimigo, pela autoridade da palavra de Deus. Se assim você fizer, você saberá. O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1:8. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras de jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Isaías 58, 6-9. Falta poder na sua oração? Se você estiver lendo isto e estiver ciente de que não está vivendo corretamente, por que não para agora mesmo, e responde a este convite do Senhor, deixe o ímpio seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, 7. A sua oração de arrependimento, a confissão da sua transgressão ao Senhor, a reparação àqueles a quem você tenha causado algum mal, são passos que podem restaurar a sua comunhão com Deus. E aí então, você poderá ter poder na oração. Você poderá ter o cumprimento santo desta promessa na sua vida,
E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65:24. Está gostando de nossos conteúdos? Então envie a um amigo. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho. Até o próximo audiobook.